a gente vê os governantes e particularmente o presidente da República transformando a sua boca numa verdadeira cloaca. Desculpe o termo chulo, mas é isto. Agredindo a esquerda brasileira, agredindo os progressistas desse país, agredindo as forças políticas nos seus discursos, no Piauí, no Nordeste, agredindo a autonomia do povo argentino que foi às urnas e tomou suas decisões. Ora, não cabe a um presidente do Brasil se meter no resultado da eleição de um outro país, de ameaçar rupturas, de agredir a decisão autônoma e soberana das eleições de um outro país. Aquele é outro povo, no seu território e na sua nação. Nós não podemos admitir que um governante do Brasil se coloque diante da eleição de um outro povo, criticando, se metendo, definindo posições, ameaçando rupturas comerciais, rupturas diplomáticas. Ora, o que é isto? Isso trará prejuízos ao povo brasileiro, independente de quem ganha as eleições argentinas. E nós aqui, eu particularmente, tenho certeza que muitos de nós aqui estamos muito satisfeitos com o resultado das eleições das prévias argentinas, que é uma ruptura com essa política desastrosa, neoliberal nessa região e no nosso continente. Mas nós não temos que nos meter ali. Um chefe de Estado tem que respeitar o resultado daquelas eleições, a autodeterminação dos povos. E seja quem ganhar a eleição, tem que manter relações diplomáticas e comerciais pelo bem do povo brasileiro. E ainda vai para o Piauí agredir a esquerda, os comunistas, com palavras chulas. De fato, a boca deste presidente mais parece uma cloaca, porque dali não sai nada que seja absolutamente saudável ou absolutamente digno, rompendo de novo o decoro do cargo. Aliás, motivos para ir embora desse país, para uma ruptura inclusive da Constituição brasileira, motivos já estão de sobra. Quero aqui colocar o meu repúdio como comunista, como membro do Partido Comunista do Brasil, pelas suas palavras no seu discurso no Piauí, pelas suas palavras nos últimos discursos que fez no Nordeste brasileiro, pela sua permanente agressão, estimulando o ódio. Estamos tirando realmente as algemas do empreendedor brasileiro, que até hoje tem sido escravo de uma burocracia, de uma burocracia, porque a burocracia é, acima de tudo, burra, e ela representa o atraso. A medida provisória 881, que está agora sendo debatida, que tem uma grande vitória ontem neste plenário, hoje tem os seus destaques analisados aqui, e certamente o povo brasileiro mais uma vez sairá vitorioso por meio desse parlamento que chegou até aqui com os votos que nos foram confiados nas urnas, chegou para fazer um Brasil diferente, chegou para cuidar do povo brasileiro e sem vergonha de dizer que apoia o empreendedor, apoia o capitalismo, apoia todo aquele que é capaz de gerar emprego, porque temos a compreensão de que o Estado não gera emprego. Temos que parar, como disse ontem um colega, temos que parar de ter vergonha e medo do lucro, e medo sim apenas do prejuízo. Aqui fazendo referência às palavras do meu amigo deputado Paulo Eduardo Martins, que também colocou essas palavras ontem aqui da tribuna. Quero dizer que os esforços do governo do presidente Jair Bolsonaro têm tido muito êxito, várias ações que têm sido empreendidas, e temos agora, começamos a ver o aquecimento da nossa economia com queda do desemprego, o aquecimento, queda de juros a patamares que não são vistos há muitos anos. Senhores deputados, meus nobres pares, povo brasileiro, vimos dizer que é preciso reafirmar que, independente de opções ideológicas, temos que deixar para trás o politicamente correto e temos que pensar no bem-estar do povo brasileiro, no desenvolvimento do povo brasileiro, na libertação do povo brasileiro. Ao contrário do que disse a deputada que me antecedeu aqui, nós temos sim que nos olhar para os países vizinhos,
olhar para a Argentina e ver o risco que correm agora com esse resultado dessas primárias, o risco do retrocesso, do atraso, da volta ao atraso, de um governo que provou que não sabe cuidar do seu povo, que só sabe espalhar miséria. Hoje o Brasil luta por uma integração com o Mercosul e lidera o Mercosul, porque é importante sim que tenhamos vizinhos também desenvolvidos. É um absurdo dizer que se preocupar com o vizinho portenho seria querer invadir a soberania do país, que nada temos a ver. Veja bem, foi exatamente o governo do PT que doou dinheiro a rodo do povo brasileiro em contratos espúrios, secretos do BNDES, e doou o dinheiro do sofrido povo brasileiro, dinheiro que deveria ter sido utilizado para a infraestrutura, para a saúde, para a educação do povo brasileiro, e foi usado para construir pontes, metrôs, portos e também para engordar o bolso daqueles dirigentes corruptos que hoje vêm criticar o presidente Jair Bolsonaro, que é um democrata. Aliás, acho engraçado quando dizem que ele não respeita a democracia. Se pegarmos todas as manifestações do presidente, ele é o único que em nenhum momento, desde que tomou posse, atacou qualquer dos poderes, enquanto ele próprio, seu governo, é atacado dia e noite por pessoas mal intencionadas que não querem saber do bem do nosso Brasil e do povo. A meu voto e posicionamento favorável à medida provisória 881 de 2019, que trata sobre a liberdade econômica. Registrado, deputado. Deputado Antônio, 1 minuto. Senhor presidente, eu só quero parabenizar o Conselho Nacional do Ministério Público pela punição ao Procurador de Justiça da Bahia, Rômulo de Andrade Moreira, que ofendeu a honra do presidente da República, Jair Bolsonaro, com palavras de baixo calão. Eu não vou dizer algumas aqui, porque seria desnecessário, de tão pesadas que são, mas foram palavras fortes, e que o Conselho Nacional do Ministério Público entendeu que esse procurador deve ser afastado por 30 dias. Senhor presidente, aqueles que dizem que existe a política do ódio, não é? São os primeiros que patrocinam a política do ódio, com xingamentos e com ofensas. Por isso, parabéns ao Ministério Público. Obrigado. Deputado Verde, 1 minuto. Vai na Bahia e ofende os nordestinos. Se fosse afastado todos que ofendem, o primeiro seria o atual presidente da República, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho certeza de que o nobre deputado, de forma nenhuma, está patrocinando a ofensa. Eu não queria citar, mas, abre aspas, disse o nobre procurador de Justiça da Bahia, que o deputado aqui defendeu com tanta veemência, Rômulo de Andrade Moreira, abre aspas, o presidente eleito é um bum que eu não queria ler esses adjetivos de tão baixo calão, mas está aqui, ok? Então, se é pra gente defender, não é? Então que a gente saiba o que foi falado, tanto que o que foi falado merece repreensão, que foi a reprimenda vinda dos seus próprios pares, do Conselho Nacional do Ministério Público. Por isso, parabéns ao Conselho pela reprimenda a esse procurador boca suja. Senhor presidente da República, queria justificar minha votação ontem na medida provisória 881. Votei com o meu partido na última votação. Foram mulheres de todo esse país, mais de 100 mil companheiras de todo o país, do campo, da floresta, das águas, que vieram trazer aqui para o Planalto Central a sua pauta de reivindicações, que veio da reforma agrária, passando por todas as outras pautas e bandeiras que envolvem pelo protagonismo das mulheres, que envolvem desde o combate à violência
contra as mulheres, mas envolve a luta pelo financiamento e tecnologia para a agricultura familiar, que envolve a luta pela educação, pela proteção à maternidade, à saúde, mas que envolve também a luta pelo território, pela nação, pela liberdade de viver no seu território sem violência e sem assassinatos, mas também para demonstrar que a luta no campo não se intimida diante da violência do latifúndio. A cada mulher, a cada trabalhador do campo que cai, é um imenso sofrimento diante do arbítrio e da violência. No entanto, aquele sangue aduba para que surjam e nasçam muitas margaridas que se levantam a cada ano nesse país, aos milhares, para continuar protagonizando a luta daquelas mulheres. Essas mulheres que desde o ano 2000, ou seja, há 19 anos, que homenageando Margarida Maria Alves, dão o nome de Marcha das Margaridas e que vem pautando a luta política. Hoje, para quem não viu, enquanto essa marcha já estava aqui na frente do Congresso, a última mulher caminhando ainda estava lá no Parque da Cidade, tamanha era a marcha que aqui se colocava sobre o território do Planalto Central. Era muita gente, mas para mostrar também que quem destila o ódio vai encontrar nessas mulheres a solidariedade, o amor, o coletivo, o altruísmo e a luta que as une, que é uma luta de umas pelas outras, mães cheias de filhos, com 3, 4, 5 jornadas, que querem a floresta em pé, não querem a floresta desmatada, querem o desenvolvimento, não é uma visão santuária, mas uma visão de um desenvolvimento sustentável que mantenha o meio ambiente preservado. E é nesse momento dessa luta linda, bonita, que se soma a educação, que se soma a mulher indígena, aos quilombolas, a luta das educadoras, dos educadores, que traz ao Parlamento brasileiro, que traz aos ministros, que traz a este governo essa imensa pauta de lutas. É nesse momento que, infelizmente, a gente vê os governantes e particularmente o presidente da República transformando a sua boca numa verdadeira cloaca. Desculpe o termo chulo, mas é isto. Agredindo a esquerda brasileira, agredindo os progressistas desse país, agredindo as forças políticas nos seus discursos, no Piauí, no Nordeste, agredindo a autonomia do povo argentino que foi às urnas e tomou suas decisões. Ora, não cabe a um presidente do Brasil se meter no resultado da eleição de um outro país, de ameaçar rupturas, de agredir a decisão autônoma e soberana das eleições de um outro país. Aquele é outro povo, no seu território e na sua nação. Nós não podemos admitir que um governante do Brasil se coloque diante da eleição de um outro povo, criticando, se metendo, definindo posições, ameaçando rupturas comerciais, rupturas diplomáticas. Ora, o que é isto? Isso trará prejuízos ao povo brasileiro, independente de quem ganha as eleições argentinas. E nós aqui, eu particularmente, tenho certeza que muitos de nós aqui estamos muito satisfeitos com o resultado das eleições das prévias argentinas, que é uma ruptura com essa política desastrosa, neoliberal nessa região e no nosso continente. Mas nós não temos que nos meter ali. Um chefe de Estado tem que respeitar o resultado daquelas eleições, a autodeterminação dos povos. E seja quem ganhar a eleição, tem que manter relações diplomáticas e comerciais pelo bem do povo brasileiro. E ainda vai para o Piauí agredir a esquerda, os comunistas, com palavras chulas. De fato, a boca deste presidente mais parece uma cloaca, porque dali não sai nada que seja absolutamente saudável ou absolutamente digno, rompendo de novo o decoro do cargo. Aliás, motivos para ir embora desse país, para uma ruptura inclusive da Constituição brasileira, motivos já estão de sobra. Quero aqui colocar o meu repúdio como comunista, como membro do Partido Comunista do Brasil, pelas suas palavras no seu discurso no Piauí,
pelas suas palavras nos últimos discursos que fez no Nordeste brasileiro, pela sua permanente agressão, estimulando o ódio, a polarização permanente. Ele de fato só continua falando para o seu grupinho. Ele não consegue ser um chefe de Estado, não consegue ser o presidente de todos, porque não tem formação democrática, não consegue conviver com a democracia, não consegue conviver com o diferente. Ele só sabe agredir, polarizar, dividir, estimular a cisânia, o ódio, negando as opiniões, negando a história, negando a democracia, negando tudo aquilo que lembra a história saudável desse país. Fica aqui o repúdio como membro do PCdoB, mas tenho certeza que falo aqui em nome de todos aqueles que amam e que respeitam a democracia brasileira. Muito obrigado. Encerrada a votação. Constante do artigo 28 do projeto de lei de conversão número 1719, proeminente da medida provisória 881/19, com vista à sua supressão. Pela liderança do PSL, deputada Bia. Boa tarde, caros representados que nos assistem pela TV Câmara, senhor presidente, caros colegas deputados aqui presentes. Em primeiro lugar, é preciso dizer que ontem e hoje são dias de celebração para o povo brasileiro, porque estamos inaugurando uma nova era, a era da liberdade econômica. Estamos tirando realmente as algemas do empreendedor brasileiro, que até hoje tem sido escravo de uma burocracia, de uma burocracia, porque a burocracia é, acima de tudo, burra, e ela representa o atraso. A medida provisória 881, que está agora sendo debatida, que tem uma grande vitória ontem neste plenário, hoje tem seus destaques analisados aqui, e certamente o povo brasileiro, mais uma vez, sairá vitorioso por meio desse parlamento que chegou até aqui com os votos que nos foram confiados nas urnas, chegou para fazer um Brasil diferente, chegou para cuidar do povo brasileiro e sem vergonha de dizer que apoia o empreendedor, apoia o capitalismo, apoia todo aquele que é capaz de gerar emprego, porque temos a compreensão de que o Estado não gera emprego. Temos que parar, como disse ontem um colega, temos que parar de ter vergonha e medo do lucro, e medo sim apenas do prejuízo. Aqui fazendo referência às palavras do meu amigo deputado Paulo Eduardo Martins, que também colocou essas palavras ontem aqui da tribuna. Quero dizer que os esforços do governo do presidente Jair Bolsonaro têm tido muito êxito, várias ações que têm sido empreendidas, e temos agora, começamos a ver o aquecimento da nossa economia, com queda do desemprego, o aquecimento, queda de juros a patamares que não são vistos há muitos anos. Senhores deputados, meus nobres pares, povo brasileiro, vimos dizer que é preciso reafirmar que, independente de opções ideológicas, temos que deixar para trás o politicamente correto e temos que pensar no bem-estar do povo brasileiro, no desenvolvimento do povo brasileiro, na libertação do povo brasileiro. Ao contrário do que disse a deputada que me antecedeu aqui, nós temos sim que nos olhar para os países vizinhos, olhar para a Argentina e ver o risco que corre agora com esse resultado dessas primárias, o risco do retrocesso, do atraso, da volta ao atraso, de um governo que provou que não sabe cuidar do seu povo, que só sabe espalhar miséria. Hoje o Brasil luta por uma integração com o Mercosul e lidera o Mercosul, porque é importante sim que tenhamos vizinhos também desenvolvidos. É um absurdo dizer que se preocupar com o vizinho portenho seria querer invadir a soberania do país, que nada temos a ver. Veja bem, foi exatamente o governo do PT
que doou dinheiro a rodo do povo brasileiro em contratos espúrios, secretos do BNDES, e doou o dinheiro do sofrido povo brasileiro, dinheiro que deveria ter sido utilizado para a infraestrutura, para a saúde, para a educação do povo brasileiro, e foi usado para construir pontes, metrôs, portos e também para engordar o bolso daqueles dirigentes corruptos que hoje vêm criticar o presidente Jair Bolsonaro, que é um democrata. Aliás, acho engraçado quando dizem que ele não respeita a democracia. Se pegarmos todas as manifestações do presidente, ele é o único que em nenhum momento, desde que tomou posse, atacou qualquer dos poderes, enquanto ele próprio, seu governo, é atacado dia e noite por pessoas mal intencionadas que não querem saber do bem do nosso Brasil e do povo brasileiro. É com muito orgulho que estou hoje aqui para defender a medida provisória 881, que é fruto de tanto esforço de uma equipe primorosa do governo, capitaneado pelo nosso secretário, o nosso secretário de Previdência, Rogério Marinho, pelo nosso ministro Paulo Guedes e toda a sua equipe de pessoas profundamente capazes e profundamente comprometidas com o progresso do Brasil. Senhores, como disse o ministro Paulo Guedes, o governo atual do presidente Bolsonaro com essa equipe econômica é exatamente o casamento da ordem com o progresso. A ordem representada pelo braço forte e justo do presidente Jair Bolsonaro, pela nossa Polícia Federal, pelo ministro Sérgio Moro, pela Lava Jato e pelos militares que estão todos juntos dando suporte a esse governo para que tenhamos ordem, e o progresso trazido pela essa equipe econômica que tanto tem feito por esse Brasil. E é com essas palavras que eu quero deixar claro e pedir aos colegas que mantenham o texto ontem votado. Há muitos destaques aqui apresentados pelo PT, pelo PSOL, que representam mais uma vez o atraso, protecionismos que não protegem ninguém. A questão dos domingos já está muito bem colocado da forma como ficou no texto aprovado ontem por nós com ampla maioria. Não queremos a volta de um sistema que, a título de proteger, diminui o emprego e acaba por prejudicar exatamente aqueles que mais precisam. Com essas palavras, quero mais uma vez agradecer a todos que nos escutam, a presidência, essa casa, por todo o esforço conjunto que esse Congresso tem feito para a aprovação dessas medidas. Muito obrigada. Deputada Fernanda, na última votação, para que ele olhe com mais atenção aos produtores de leite do Brasil, especialmente do Rio Grande do Sul. E peço que essa fala também faça parte da Voz do Brasil. Senhor presidente, senhor presidente, eu quero manifestar o meu total repúdio à constante violência que os terreiros de Umbanda, de Candomblé, têm sofrido no estado do Rio de Janeiro, em especial na grande metrópole. Senhor presidente, nós que preservamos a liberdade religiosa, não podemos ficar cegos quando a religião do outro é atacada e a nossa não. Pelo contrário, nós que preservamos a liberdade religiosa, precisamos defendê-la. E defender a liberdade religiosa significa defender que cada um tem a liberdade de ter a religião que quiser ter, conforme diz o artigo 5º da nossa Constituição, que é inviolável a liberdade de consciência religiosa e de crença. Portanto, senhor presidente, senhor presidente Rodrigo Maia, o meu repúdio, e eu creio que é o repúdio de toda esta casa,
contra a violência que esses terreiros de Umbanda, de Candomblé, vêm sofrendo no estado do Rio de Janeiro. E o nosso pedido é para que o governador Wilson Witzel e toda a Polícia Civil possa investigar esses criminosos e que esse crime pare para o bem de todos que amamos a liberdade religiosa. Senhor presidente. Raul Henrique, 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nesses tempos de grande mobilização no Brasil, sobretudo nas redes sociais. Está reaberta a sessão. Deputado Toninho, pela liderança do PROS. Capitão Wagner, presidente. Senhor presidente, queria registrar Capitão Wagner, PROS do Estado de Ceará, vice-líder do PROS, agradecer ao deputado Toninho pela sessão do tempo da liderança e registrar a matéria veiculada no Diário do Nordeste, jornal de grande circulação no Estado de Ceará, que nos dá a certeza de que o Banco do Nordeste está no caminho correto. A gente tem que registrar que hoje no país se discute cada vez mais a questão da venda de patrimônio público. Em alguns casos a gente concorda que esse patrimônio que seja um patrimônio que gera despesa, que gera problemas para o Estado brasileiro, ele deve de fato ser privatizado, mas o caso do Banco do Nordeste é um caso muito especial, que além do aspecto social que tem, além de ser uma instituição de microcrédito extremamente importante para o Nordeste brasileiro, é uma instituição que gera lucro para o país. Queria ler rapidamente o título da matéria, que diz que lucro do Banco do Nordeste cresce 223% e atinge o maior resultado da história. A gente tem que registrar e parabenizar o gestor do banco, o presidente Romildo. Queria parabenizá-lo aqui. Vem da gestão do governo passado, o governo Bolsonaro, a capacidade de deixar no cargo o presidente, colocando a questão política em segundo plano, e por conta disso a gente tem que parabenizar. Devemos frisar, aproveito aqui para saudar o deputado Soldado Noel, que aqui está, o deputado Tony Brito, 2 profissionais de segurança, e a gente deve registrar que o BNB avalia que o microcrédito, um dos destaques no período, foi concedido cerca de 1,6 bilhão destinado justamente a esse segmento no Estado. O Banco do Nordeste registrou um lucro líquido de 744,8 milhões, o maior da história da instituição para o primeiro semestre, de acordo com o próprio banco. O lucro, como eu já falei, gerado é de 223% maior do que igual período do ano passado, e todas essas informações foram divulgadas em coletiva pelo próprio presidente do banco. E logicamente que nós que somos do Nordeste, nós que representamos aquele setor do país, aquela região do país, que é uma região das mais desiguais da nossa nação, ficamos felizes não só com o lucro do banco, que demonstra capacidade de gestão daquele banco, mas também felizes em saber que o banco continua sendo referência em microcrédito, referência em oferecer para as pessoas que precisam de recursos para empreender novos negócios na região, tem o banco como uma ferramenta. Então, parabenizo aqui a gestão do banco, parabenizo o governo Bolsonaro, que soube avaliar a questão do lucro do banco e não tomou qualquer decisão precipitada. Houve uma preocupação muito grande entre os funcionários do banco, entre terceirizados, entre as próprias pessoas que dependem do banco para alguma coisa, um temor de que, de fato, essa privatização, essa junção do BNB com o BNDES pudesse gerar um prejuízo para a região. E a gente fica tranquilo em defender essa bandeira, em defender algo que não é corporativo. A gente não está defendendo aqui somente a manutenção do banco por questão de empregos gerados, mas principalmente porque o banco tem esse viés, essa característica social e, repito, além de tudo, tem gerado lucro para o país, tem fortalecido a economia do Nordeste e é uma ferramenta excepcional para que se possa explorar e dar oportunidade para empreendedores que queiram investir naquela região. Então, parabenizo aqui a equipe, na pessoa do presidente Romildo, e dizer que, para mim, é satisfação saber que um cearense gerencia aquele banco, é o presidente do banco, e tem dado de conta do recado porque é funcionário de carreira, tem capacidade, conhece a economia e tem a confiança, com certeza, do Ministério da Economia. Parabéns ao Banco do Nordeste,
Parabéns ao Nordeste brasileiro e parabéns, logicamente, ao gestor. Muito obrigado, presidente. Não começou ainda. Tá nada. Todos registraram presença? Não? Deputado Ottoni, pela liderança, e depois vou abrir a ordem do dia, eu vou encerrar a sessão. Senhor presidente Rodrigo Maia, eu subo a essa tribuna para fazer um alerta ao governo, para que o governo esteja atento ao sucateamento da nossa FINEP. A FINEP é uma empresa pública brasileira que traz a todos nós um profundo orgulho, porque é ela a responsável pelo fomento à ciência, à tecnologia, à inovação. É ela que, em parceria com as empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas e privadas, faz com que o nosso país avance em inovações. É importante, senhores deputados, nós entendermos que na grande maioria dos países desenvolvidos predominam dois tipos de instituições: as agências para financiamento de pesquisas acadêmicas, agências para financiamento empresarial e bancos de desenvolvimentos, no nosso caso no Brasil, o BNDES. É interessante que todas as grandes nações, elas têm agências para financiamento de pesquisas acadêmicas e para financiamentos de inovações, mas nem todas as nações possuem, por exemplo, um BNDES, um Banco de Desenvolvimento Econômico, mostrando que o que desenvolve realmente um país é quando você investe em inovação, é quando você investe em pesquisa. Aí sim você está alavancando a economia. A inovação é uma das maiores vantagens competitivas que um país ou mercado tem sobre o outro. Por isso, que o governo esteja atento ao nosso FINEP, que o governo possa entender que, resgatando o real valor da FINEP, resgatando o real papel da FINEP, nós estaremos, sem dúvida alguma, investindo na economia do país e colocando esta nação juntamente com as nações de ponta de todo o mundo econômico. Obrigado, senhor presidente, e viva a FINEP. A lista de presenças e de comparecimentos, 281, senhoras deputadas e senhores deputados. Passa